rapaz da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, foi condenado por usar indevidamente a farda e objetos exclusivos das Forças Armadas. O crime foi descoberto por meio de fotos em uma rede social. O uso indevido de uniforme ou distintivo militar por quem não tem direito é crime, previsto no artigo 172 do Código Penal Militar. Um rapaz que se passava por segundo-tenente do Exército em uma rede social foi condenado a 30 dias de prisão. Ele publicou várias fotos usando uniforme e peças restritas do Exército. A farda e outros objetos relacionados com uniformes militares foram apreendidos na casa do rapaz. Por ser inferior a 2 anos, a pena privativa de liberdade pode ser suspensa e substituída, por exemplo, por serviços à comunidade, como prevê o Código Penal. Para o relator do caso, o ministro do Superior Tribunal Militar, José Barroso Filho, ficou clara a presença de dolo, assim como a vontade livre e consciente do acusado de se passar por militar pela utilização indevida do uniforme. Para ele, as circunstâncias caracterizam conduta e configuram lesão à autoridade militar. Bom, e quem fala mais sobre esse assunto é o ministro José Barroso Filho, do Superior Tribunal Militar, que já está aqui no estúdio comigo. Obrigada pela presença, ministro. Muito obrigado pelo convite. A gente viu aí, o senhor inclusive apareceu na reportagem, né, que proferiu essa decisão. Por quê? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais. Por que neste caso é crime? Neste caso é crime porque, embora ele seja civil, né, ele se passou por um militar. Então, a população, quando vê um militar fardado, deve enxergar nessa pessoa uma pessoa como agente do Estado e uma pessoa que o protege, e por isso vem o respeito. Quando esse civil ele se passou por militar, ele afetou esse bem jurídico, daí a razão dele ter julgado pela Justiça Militar. A Justiça Militar julga crimes militares, que não são aqueles cometidos só por militar, mas também por civil, desde que ofenda a funcionalidade das Forças Armadas. E nesse caso ele também estava usando a farda de militar e a patente de militar para angariar benefício próprio, neste caso. Justamente, tudo que definiu essa ofensa, né? Ele se passou por militar, como um tenente do Exército, que se fazia passar por filho de um coronel do Exército para obter alguma vantagem. Mas só este fato, né, de se fazer passar por militar já é uma ofensa, porque, na verdade, o que nós queremos? Forças Armadas, de acordo com a Constituição, elas visam preservar o Estado, né, preservar o Estado Democrático de Direito. Então, uma das previsões de proteção é justamente a questão da imagem, que não podemos abrir mão. Daí porque ele foi processado e condenado. Foi condenado a 30 dias de prisão, não é? Sim, 30 dias de prisão. Nesse caso, ele vai cumprir essa pena, preso? Como é que fica a questão do cumprimento da pena? Essa pena tem um aspecto de mensagem, uma pena pedagógica, porque, na verdade, como a pena é inferior a 2 anos, né, ele tem direito à suspensão condicional da execução da pena, o chamado sursi, né? Mas o que fica bem claro nesse processo é que não pode haver esse tipo de violação. O civil não pode se passar por militar, porque está se violando, né, a imagem das Forças Armadas, né? E, ao fim e ao cabo, o respeito que nós devemos ter ao Estado e aos seus agentes. Se fosse uma punição, uma condenação com uma pena um pouco maior, que excedesse os 2 anos, ele não teria esse direito ao sursi? Não teria direito ao sursi, mas ele estaria sujeito à lei de execuções penais, né? Então, a depender da quantidade de pena, ela pode até ser substituída por a pena privativa de liberdade, por uma restrição de direitos, pena de multa. Isso tudo está previsto na LEP, a chamada Lei de Execuções Penais. E se ele não fosse, por exemplo, um civil, fosse um militar, que estivesse usando a farda, se passando por uma outra patente, por exemplo, também seria um crime militar, com outra punição? Também, a questão de ser crime militar, novamente, é essa percepção. A Justiça Militar não julga militares, ela julga crimes militares que podem ser cometidos, inclusive, por civil, né? E é justamente pela funcionalidade. O que o Estado espera das Forças Armadas? A sua garantia. O artigo 142 da Constituição fala claramente que cabe às Forças Armadas garantia da soberania, né, garantia dos poderes constituídos e em casos extremos, da garantia da lei e da ordem. E, para isso, nós temos que ter as forças operacionais. Existe uma série de bens jurídicos protegidos, mas, ao fim e ao cabo, o que visa se proteger é o Estado democrático de direito. E o
STM já julgou alguns outros casos semelhantes a esse? O senhor tem algum exemplo para contar para a gente de crimes civis cometidos por civis julgados pela Justiça Militar? Sim. Por exemplo, nessas operações no Rio de Janeiro, nos morros, né? Então, as forças estão sendo chamadas a atuar, né? E nós temos as situações de crime militar. Por exemplo, alguma facção criminosa queira invadir um quartel para furtar munição para depois servir ao tráfico. Olha, apesar de serem civis, mas afetou o quê? A funcionalidade das forças. Então, nesse caso, é crime militar. Mas, a contrário senso, se nós tivermos um militar em uma situação de lazer, num shopping, e briga com um civil, isso não tem nada a ver com a função militar, portanto, isso é crime comum. Então, a ação militar, ela existe, né, dentro do Poder Judiciário para a garantia do Estado Democrático de Direito. E como funciona o recebimento de uma ação na Justiça Militar? É semelhante à Justiça Comum? Sim. Tem o Ministério Público, Militar, como é que funciona o trâmite? A Justiça brasileira, desde o seu início, né, visando a eficiência, ela fez uma opção pela especialização. Né? A Justiça Militar da União, curiosamente, é a mais antiga do país. Ela foi criada em 1808, a 1º de abril. Né? Seguiu-se a ela, né, nessa toada de especialização, em 1891, a criação da Justiça Federal. Na década de 30, criou-se a Justiça Eleitoral, na década de 40, a Trabalhista. Então, visando a eficiência, uma melhor prestação jurisdicional, nós temos uma Justiça Estadual e uma Federal. Dentro da Federal, nós temos a Federal Comum, a Trabalhista, a Eleitoral e a Militar. Todo esse sistema visa prestar um melhor serviço ao cidadão. O senhor já disse já comentou sobre esse assunto, inclusive falando aí sobre as operações que acontecem no Rio de Janeiro, né? Nos morros. Mas se um PM, por exemplo, de qualquer estado, comete um crime, ele chega a ser julgado pela Justiça Militar? Chega o caso dele até o STM? Ou como ele é julgado? Olha, primeiro tem que ver se o PM estava em uma função militar, né? Se estava em uma função militar e afetou as forças militares estaduais, ele é julgado pela Justiça Militar Estadual. Né? Agora, se for um crime sem relação com a função militar, ele vai ser julgado pela Justiça Comum. Não há um privilégio pelo fato dele ser militar. Inclusive, o PM pode até cometer um crime militar federal. Por exemplo, nessa invasão de um quartel do Exército no Rio de Janeiro, aquele nosso exemplo anterior, nós tínhamos, além de um civil, um policial militar do Rio de Janeiro. Tanto o civil quanto o policial militar do Rio de Janeiro serão submetidos a um processo na Justiça Militar da União. Entendi. Muito obrigada. Conversei aqui com o ministro do STM, José Barroso Filho, que esclareceu a gente acerca dos crimes militares e como são os civis e os militares julgados na Justiça Militar. Obrigada pela participação. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada.